Salve rapa, salve massa ligada aqui no canal Rebelde News, eu Eduardo Fex aí de volta na área trazendo as últimas notícias da nossa amada cultura hip hop, moro? Mas antes aquele ritual básico, se inscreva aí no canal, ative o sininho para tá recebendo as nossas notificações e também você pode nos seguir em outras redes sociais, tais como, se liguem aí ó, Facebook Rebelde News, Instagram Rebelde News 90, Spotify Rebelde News 90 e o Threads Rebelde News 90, moro? Gente, peço um carinho especial para vocês para com o Instagram e o Facebook, pois diariamente eu trago indicações de filmes, lançamentos, tanto nacionais como internacionais, dica de livros, notícias sobre a nossa cultura, certo? É o seguinte, gente, acredito que vocês tenham visto aí um comentário do Snoop Dogg recentemente, foi semana passada, no qual ele declara que sente amor por Trump, etc., que não tem nada contra o Trump. E isso chocou os fãs do Snoop. Eu vi essa postagem, mas se liga, não vi também nenhum vídeo produzido acerca desse conteúdo, então eu achei interessante trazer para vocês. Acredito no ineditismo, certo? Uma coisa inédita aí desse vídeo para com vocês aí, seguidores do canal Rebelde News. Eu fiz uma longa pesquisa, não vou dizer tão longa assim, mas o lance dos rappers se debruçarem sobre o Trump, ou uma parte da comunidade hip hop também se debruçar sobre ele, ó, vem de longa data. E aí eu gostaria de fazer vocês um convite, se vocês gostarem da série Um Maluco no Pedaço como eu, que lá nos anos 90 já demonstrava o Trump, entendeu? Vale lembrar que o Smith, ou o Smith, como preferirem, era um dos criadores da série. E ele levou o Trump lá, mostrou o Trump. O Trump, a essa época, nem cogitava ser candidato a presidente. Não que eu me lembre, né? Presidente dos Estados Unidos. Mas, enfim, existem outros episódios no qual fazem com que a comunidade hip hop se aproxime do Trump. Esse fato do Snoop, ele não é inédito. Nós temos, eu não sei se vocês se recordam disso, mas o que acontece? Nós temos o lance de que tal configuração aproximou o Snoop do Trump por conta de o Trump ter liberado um cofundador da gravadora Death Row. E esse cofundador é muito próximo ao Snoop e também é um investidor. Vale lembrar que o Snoop herdou a gravadora Death Row. Como a Death Row quebrou, o Suge Knight não tinha dinheiro mais para pagar, o Snoop herdou essa gravadora, entendeu? E aí, um desses caras que o Trump perdoou é nada mais, nada menos que o cara sócio do Snoop nesses investimentos na Death Row. Então há todo um jogo de cena, há todo um jogo ali de lado empresarial. A gente sabe que o Snoop é um grande CEO, ele tem diversas empresas, né, meu? Ele é um empreendedor afro-estadunidense, então ele faz esse jogo de cena aí para agradar o Trump, porque nas minhas pesquisas, eu até traduzi alguns textos, ele, Snoop, tem esperança, assim como outros rappers, eu já vou falar sobre isso, de que o Trump libere perdão, caso ele venha a ser reeleito futuramente, para outros manos da comunidade hip hop, certo? O cara que eu tô me referindo é o amigo e sócio do Snoop, nesse caso aí da gravadora Death Row, é o Michael Harry O. Harris. Michael Harry O. Harris. É esse malandro aí. Ele é sócio do Snoop e o Trump, enquanto ainda era presidente, perdoou esse cara. A gente sabe que os presidentes estadunidenses têm essa prática aí no final do ano ou ao final do mandato, perdoar pessoas. Isso não é um fato inusitado. Se liguem só, o Trump, ele também perdoou o
Lil Wayne, certo? E deixa eu achar aqui, se eu não me engano foi o Kodak Black, gente. Exatamente. O Donald Trump limpou as fichas criminais, tanto do Kodak Black como do Lil Wayne. E o Lil Wayne, eu até separei uma foto aqui, ó. Porra, é um tanto quanto controverso, né? Se liguem, olha o Lil Wayne aqui, ó, com uma foto com o Trump. O Lil Wayne fez campanha pro Donald Trump. E o Donald Trump, ao final do seu mandato, deu esse perdão presidencial pro Lil Wayne. Foi um acordo ali que se passou por cima das ideologias, inclusive. Porque se a gente fizer um recorte, a grande maioria da comunidade hip hop estadunidense, porto-riquenha, hispânica, enfim, não fechou com o Trump. Por conta dele ser um supremacista branco, dele ser um cara extremado, etc, etc. Só que nós temos essas contradições, que eu volto a repetir, fazem parte todo de um movimento no qual visa alguns interesses próprios e inclusive interesses de negócios, já que o Lil Wayne tem negócios nos Estados Unidos, né? Ele tem várias colaborações com marcas de roupa, assim como o Kodak Black também tem suas colaborações, suas collabs nos Estados Unidos. E os caras estavam com medo de ser presos e daí perder dinheiro com tudo isso. Vale lembrar que Jay-Z, o Wu-Tang Clan, e eu separei mais um outro rapper aqui, quer ver? Deixa eu só um minutinho aqui, porque é muita informação. Eu separei aqui um outro rapper, o Wu-Tang Clan, o Jay-Z e meu Deus, por hora eu vou ficar nesses dois aqui, eu já volto a falar do outro rapper. Na década de 90, mensuraram o Donald Trump em suas letras como exemplo nos negócios, né? Então, dentro das punchlines, das linhas de rimas dos caras lá, eles estavam elogiando o Donald Trump. E tem mais um fato curioso que eu gostaria de falar para vocês a respeito disso, que é o seguinte: guardadas as devidas proporções, por favor, me entendam, hein? Por favor, que a gente tá cheio de haters, né? Guardadas as devidas proporções, foi o que Neymar fez aqui ao apoiar o Bolsonaro na última eleição. Se você é ligado em política, uma pessoa mais atenta à política, você vai ver que o pai do Neymar, que empresaria a carreira dele, faz com que ele faça uma declaração de apoio ao Bolsonaro aqui. Se eu falei Trump, desculpa, ao Bolsonaro nas últimas eleições presidenciais do Brasil, vocês se lembram, o Bolsonaro fez até uma live com o Neymar sofreu uma pressão por parte do pai dele e de pessoas do staff dele para que ele fizesse essa live com o Bolsonaro. Para quê? Porque havia uma promessa do Bolsonaro que caso ele fosse eleito ou não, e aí depois já vou discorrer sobre, o Neymar recebesse perdão ou pelo menos o parcelamento de suas dívidas com a Receita Federal e outros órgãos governamentais, já que o Neymar notadamente é um sonegador de impostos, e isso eu não estou mentindo. Faça uma breve procura, busca aí no Google, a mãe de todos, o Google, e você vai ver esse caso aí a respeito da sonegação de impostos com o Neymar. Então houve todo um jogo de cena ali para que o Neymar fizesse essa live com o Bolsonaro, e o Bolsonaro depois pediu ao então ministro da Fazenda, Paulo Guedes, certo? Ministro da Economia, me perdoe. Paulo Guedes, para que ele parcelasse a dívida do Neymar. Mesmo o Bolsonaro perdendo a eleição, mas já prevendo futuramente uma campanha, etc., em que ele pudesse usar a imagem do Neymar em sua campanha, ele mesmo perdendo a eleição, o Paulo Guedes, lá ministro da Economia, interviu em alguns setores lá para que essa dívida fosse protelada. Nada diferente do que os rappers americanos, no caso, fazem ao declarar apoio ao Donald Trump. Há todo um jogo de cena e interesse. Vocês se lembram também do Kanye West?
Olha só, até separei essa foto aqui. Vocês se lembram que o Kanye West se declarou apoiador do Trump? Olha aí a foto, ó. E depois ele voltou atrás e disse que ele ia lançar sua própria candidatura a presidente. E o que aconteceu? Não deu em nada essa candidatura dele a presidente, né? No caso aí do Kanye West. Então, por que todo esse apoio? Mesmo sabendo que o Trump é um supremacista branco declarado. Pô, ele é um supremacista branco declarado porque durante a campanha dele, por diversas vezes, eu volto e falo para vocês aí consultarem o Google e as demais reportagens, ele encontrou pessoas ligadas a Ku Klux Klan nos Estados Unidos. Eu não me encontro com pessoas que detestam negros. Não me encontro com pessoas que odeiam negros. Que odeiam pessoas que seguem uma outra orientação sexual. Etc, etc, etc. Que odeiam judeus e assim por diante. O Trump fez isso. Então, declaradamente, se você se encontra com uma pessoa que odeia negros, você, notadamente, é um racista. Alguns rappers, inclusive o Lil Wayne e o próprio Kanye West, que fizeram campanha abertamente com o Donald Trump, tentaram amenizar isso. Disseram que não, que ali o Trump, como presidente dos Estados Unidos, tinha que atender todo mundo, etc. Eu discordo, mas enfim, aí é uma opinião pessoal minha. Eu gostaria de abrir um outro parênteses aqui, que se você fizer um recorte, uma pequena parte da comunidade negra que saiu a favor do Donald Trump, eles se julgam, essa parte da comunidade negra, como vítimas dos imigrantes que foram para os Estados Unidos. Que a gente sabe que desemprego existe nos Estados Unidos. Existe, como em todo e qualquer lugar. Mas a gente sabe também que vários imigrantes que vão para os Estados Unidos, eles se propõem a fazer serviços que a comunidade afro-americana ou até a comunidade branca estadunidense não faz. Mas como nós tivemos a crise da Covid e o desemprego chegou num índice alarmante, eles compraram facilmente esse discurso do Trump. O Trump soube trabalhar muito bem isso daí também, que parte desse desemprego se deve ao excesso de imigrantes em solo estadunidense. E ele vendeu essas ideias para uma parte da comunidade negra que acatou essas ideias e concordou com ele. E que eles não estavam no topo do emprego, mas estavam lá embaixo, nessa pirâmide aí, vamos se dizer assim, empregatícia. E eles lá embaixo, eles concordaram com o Trump de que parte dessa ideia do desemprego fosse culpa dos imigrantes. Então votaram no Trump. E o Trump, sabidamente, vocês se lembram o episódio de que ele defendeu o ASAP Rocky, quando o ASAP Rocky foi preso na Inglaterra? Vocês se recordam desse episódio aí? Pois é. O que tem a ver a prisão do ASAP Rocky com o Donald Trump? Na verdade, gente, vocês me perdoem se eu falei Inglaterra, eu errei. Na Suécia, me perdoem. O ASAP Rocky foi detido na Suécia, etc. E o que aconteceu? Aconteceu que o Donald Trump vociferou contra as autoridades suecas por conta da pressão do ASAP Rocky. E ele saiu em defesa do ASAP Rocky. Aí, isso é usado também como contraponto, no caso do Lil Wayne e do Kanye West. Eles alegaram dizendo que se o Trump não fosse racista, ou melhor, fosse um racista, não ia defender o ASAP Rocky nessa questão dessa prisão dele na Suécia. Eu não sei se vocês se recordam disso, mas o Trump, ele ia defender qualquer pessoa que fosse presa na Suécia, que tivesse cidadania estadunidense, porque ele se julga com muitas aspas aqui, um nacionalista. Então ele achava errado um cidadão americano preso em solo sueco. E segundo ele, isso causou uma comoção, ele não estava
recebendo o devido direito de ampla defesa, certo? Então, o que eu gostaria de dizer para vocês nesse vídeo é: existe toda uma cadeia, toda uma nuance de coisas que levam o Snoop Dogg, por exemplo, a declarar amor e respeito ao Trump, mesmo a gente sabendo que ele fez uma música para o Trump. Vocês se recordam disso, né? A música se chama Bad, Bad, Not a Good. Bad, Bad, Not a Good. No qual ele dá um tiro num cara que é bem parecido com o Trump e tal. E agora ele voltou atrás. Mas por que ele voltou atrás? Por conta de todas essas nuances que eu acabei de falar para vocês. E o Trump, como um cara muito esperto, ele sai em defesa de determinadas pessoas em determinados momentos, como no caso do Asaf Rock, para confundir a comunidade negra. São contextos muito diferentes dos Estados Unidos para com o Brasil. Não muito diferentes, mas alguns contextos diferentes, com as suas especificidades. Uns gostam, os sociólogos, de falar. E aí a gente se pergunta, como alguém da comunidade negra ou alguém do hip hop pode apoiar um cara como o Donald Trump? Mas volto a repetir, essa parte desse nacionalismo, com muitas aspas, do Trump, chama a atenção da comunidade negra estadunidense, certo? Ó, espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. Ele se alongou um pouco porque envolve questões sociais, econômicas e políticas, e aí eu gostaria de explicar certinho para vocês. Eu vou ficando por aqui, mas não se esqueçam de se inscrever no nosso canal Happy Old News 90 lá no Instagram, seguir a gente no Trades e também no Spotify, que é Happy Old News 90, e no Facebook, Happy Old News, certo? Happy Old News no Facebook, você vai se deparar ali com bastante informação a respeito da nossa cultura hip hop, e tanto nacional como internacional. E aí eu faço só uma breve citar uma breve palavrinha aqui antes da gente encerrar, que é o seguinte: o Facebook dá a oportunidade de eu fazer diversas indicações culturais. Então eu gostaria muito que vocês nos seguissem lá no Facebook, porque ele está tendo um engajamento legal entre visitantes, com rios, etc, etc. Ó, lembrei, só para finalizar, o cara que falava do Donald Trump na letra também, por ele ser justamente um CEO, assim como o Donald Trump, um dos mais ricos, milionários no caso, dos Estados Unidos, que é o Puff Daddy, Ian Combs, certo? Então é isso, paz.